filho dela, sobre morrendo de Covid em Monte Dourado. O desconhecido dele é mim, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nesta noite iremos tributar louvores de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por seus benefícios, por seus acréscimos e favores, os quais Ele tem nos dado dia após dia. Vamos esperar o povo de Deus entrar. Seja bem-vindo à Igreja Monte Sinai. Igreja Monte Sinai da Assembleia de Deus, Zona Norte. A DZN, tá bem? Sejam bem-vindos para adorar o Senhor Jesus conosco. Deus eterno, em Tua rica e santa presença nós estamos para transmitir mais uma vez, Senhor, a Tua poderosa palavra. E eu venho rogar ao Senhor que venha receber, Pai, o nosso culto de louvor, de adoração, de oração na Tua presença, pois hoje é terça-feira, dia de culto de ensino e oração na Tua presença. E eu sei, Pai, que os Teus ouvidos já estão abertos para ouvir a voz da nossa súplica. E neste momento, Senhor, olha para esta família que me assiste, este irmão, esta irmã, esta casa que agora é o próprio templo de adoração e de louvor ao Teu nome. Pai Santo, abençoa a minha esposa, o diácono Júlio, que está aqui conosco. Meu Pai querido, e que a Tua palavra nessa noite vá direto ao encontro da necessidade espiritual que cada um tem, Senhor, da Tua direção, da Tua paz, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Hino de número 127, né? Hino de número 127 da nossa harpa cristã. Vamos, portanto, o Senhor da ceifa. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao Teu mandar. Profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor.
Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Diga para ele: fala, Deus, toca-me com brasa viva do altar. Aleluia. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa, lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, oh, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, queremos ouvir a tua voz. Fala, Deus, fala aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Ao teu mandar, breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus. Adore ao Senhor na sua casa. Deixa essa presença gloriosa invadir o seu teto, invadir o espaço físico da sua residência agora, e faça da sua casa um altar de adoração e de culto ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino 193. Glória a Deus. Por que te abates? Já imaginou o primeiro dia depois? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Aleluia. Adore o nome do Senhor Jesus conosco. Canção da harpa de número 193. Cante com alegria, cante com a alma para o Senhor Jesus. A Deus suplicas e não recebes, confiando tu ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, creia, por ti, minha alma. Ele intercede por ti, ó minha alma. Espera nele, com fé e calma.
fique tranquilo. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Descansa, minha alma. Não tenhas medo. Não tenha medo Em Deus do que poderá acontecer amanhã. Espere em Deus, confia nele. Jesus virá. Vai adorando o Senhor Jesus conosco. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor para sempre. Verás em breve As dores findas no dia alegre da sua vinda. Pastor Ney Maciel, forte abraço. Eu recebo. Espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, porque te abate, alma, às vezes a alma se abate, perdendo a calma, mas ele está dizendo: não tenha medo. Em Deus espera. Amém, irmão Carlos Miranda, Deus te abençoe. Bem cedo Jesus virá. Aleluia. muito cedo Ele virá Jesus virá e não tardará. Confia, tão somente creia que brevemente aquele que há de vir virá e não tardará. Nós o aguardamos, nós o esperamos, e a razão da nossa fé, a razão da nossa alegria, o motivo do nosso culto é porque Jesus vive e brevemente voltará para buscar sua noiva, sua igreja, um povo remido, comprado, lavado pelo sangue de Jesus e de boas obras. Se você é este povo, glorifique o nome do Senhor Jesus aí na sua casa, adore o nome do Senhor Jesus aonde você estiver agora. Se estiver com a sua família, adore com a sua família, pare tudo, deixe o celular de lado, deixe de lado agora a TV, e vamos dedicar nossas vidas para o Senhor Jesus, pois Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós. Quero convidar, já nesse momento, para trazer aqui a palavra, Diácono Júlio, e já após a cantora, nossa pastora Tatiana, vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Rubens Silva, um forte abraço, Deus te abençoe, ricamente também ligadinho aqui conosco. Você está nos acompanhando através do Facebook da Monte Sinai DZN. Lembrando que nós temos o canal do Pastor Elienay. É isso mesmo? Canal do Pastor Elienay no YouTube, tá? É administrado aqui pela nossa pastora, PR Pastor Elienay. Depois ela dá mais informações. E essa gravação, o culto de hoje, vai estar daqui a pouco também sendo publicado, tá? Lá no YouTube, para que os nossos irmãos possam acompanhar em suas casas, em seus lares, aqueles que não têm conta no Facebook, possam também ter acesso ao culto online da Igreja Monte Sinai DZN. Diácono Júlio, com a sua oportunidade. Glória a Deus.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Vou tirar isso aqui. A todos que nos ouvem, a todos que nos assistem. A paz do Senhor a vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. A palavra de hoje que eu quero deixar, a palavra oficial da noite, está no livro de Salmos. Livro de Salmo número 103. Nós vamos ler do número 1 até o 18. Amém? 18? Não, até o 14, tá, meus irmãos? Para não ser muito extenso. Livro de Salmo número 103. Você que está em casa, você que está nos assistindo, abre a sua Bíblia. Aquele que você não leu a Bíblia hoje, vamos ler um pouquinho, né? Quem leu, maravilhas. Livro de Salmo 103, a epígrafe diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Vamos louvar o Senhor nesta noite, por amor da graça dele para nossas vidas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua misericórdia renova-se como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Somos pó, meus irmãos. Somos falhos, somos frágeis, somos fracos. E o Senhor sabe disso, sabe de nossas fraquezas. Eu quero orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua vida, por você que nos assiste. Eu quero aqui deixar o meu abraço ao meu irmão Gessé, que está nos assistindo, a Eliana Pedro ali na cidade de Almerim, meus sentimentos pela sua perca, posso dizer, da família, né? Da nossa irmãzinha, do sogro do seu filho. Que Deus abençoe e conforte vossos corações. E vamos orar a Deus para que Deus sare, para que Deus cure, para que Deus venha trazer o refrigério para a alma de cada um. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo isso que nós estamos passando. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Alguma coisa, algum propósito tem nisso aí. E o Senhor vai revelar para nós. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Obrigado pela essa oportunidade ímpar que tu nos dá, Senhor, nesta noite, de ler a tua santa e poderosa palavra, Pai. Palavra essa, Pai, que nos refrigeras, que traz, Pai amado, a segurança no teu nome, Senhor, e no teu poder. Quero te pedir nesta noite, Pai, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, Pai amado, que perderam seus entes queridos, daqueles que estão agora, Pai amado, de um leito de hospital, Pai amado, passando, Pai amado, pelo vale da morte, Pai. Mas eu quero te dizer e te pedir, Senhor, que a tua palavra diz que, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte,
o Senhor conosco está, Pai amado. Então eu te peço nesta noite, consola, Pai amado, este coração que teve perca, este coração que está angustiado, pedindo o teu socorro, Pai. E nesta noite eu te peço, no nome de Jesus, Pai, vai de encontro a essas vidas, Pai. Vai de encontro à vida das minhas filhas ali na cidade de Osasco, em São Paulo. Vai de encontro ali na cidade de Pernambuco, Pai amado, sobre a vida do meu pai, da minha irmã e do meu irmão e da minha parentela, Pai. Leva, Senhor, o refrigério. Leva, Senhor, a cura para essas vidas que estão enfermas, Pai, passando a necessidade deste mal, desta praga que assola o mundo, Pai. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta noite, Pai, e todos os dias de minha vida, Pai, e te agradeço, Senhor, por ainda não ter passado, e que o Senhor me permita não passar, Senhor, mas se eu passar, me sustenta nas tuas mãos, santa, forte e poderosa, Pai. Pai, eu te peço uma bênção, Pai amado, pela vida do meu pastor, pela vida dos seus filhos, da sua família, Pai. Vem nos abençoar, vem nos fortalecer, vem nos proteger e protege, Senhor, todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nessa noite. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Meu Deus. Ventilador. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com vocês. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Convido para estar adorando ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória dele, tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele, tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim te escolheu. Mas mesmo assim te escolheu.
porque a glória é dele, tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu perdi, pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim te escolheu, porque a glória é dele, tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Aleluia. Não mudará, somente ele não passará. Aleluia, somente ele, queridos. Aleluia, porque a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Eu deixo este versículo para você. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe juntamente com sua família, na sua casa. Amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos, portanto, à meditação da palavra do Senhor, que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, os versículos 32, 33, 34, 35, 36 e 37, do 32 ao 37. Esta palavra de hoje, ela vai estar ratificando o que nós ministramos no culto de domingo. Quem lembra, falamos sobre Obadias com o tema: Deus não esquece dos nossos atos de bondade e justiça para com o próximo. Baseamos na história de Obadias e hoje nós vamos falar dos atos dos apóstolos, atos da igreja primitiva e as virtudes que esta igreja possuía e que nós, como igreja do Senhor, também devemos cultivar, devemos possuir tais virtudes. Quem achou, quem localizou em casa, leia. Quem não encontrou, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Meus amados, nós conhecemos algumas virtudes da igreja primitiva. Uma igreja que começa com os apóstolos, e esta igreja começa debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Uma igreja que vivenciou milagres extraordinários. Uma igreja que vivia uníssona no templo, tanto no culto de doutrina, na oração, no partir do pão e na comunhão, conforme diz lá em Atos 2, verso 42. A igreja primitiva, meus amados, ela deve ser o paradigma, isto é, o modelo para a igreja atual. A igreja primitiva é o nosso espelho. Os atos da igreja primitiva devem ser seguidos pela igreja atual. Embora a gente perceba que a igreja atual já perdeu muitas características, muitas virtudes que praticou a igreja primitiva. A igreja atual já não está tão se importando com a doutrina. A igreja atual já não se importa tanto com a oração. A igreja atual já não se importa tanto com a comunhão. A igreja atual já não se importa tanto com o partir do pão. Todavia, nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Se a igreja perdeu, eu como igreja devo buscar. Se a igreja perdeu, eu como igreja devo resgatar o modelo, as práticas, as virtudes da primitiva igreja do Senhor, que começou sob o poder, a graça do Espírito Santo. Uma igreja que experimentou o verdadeiro avivamento do Espírito Santo. E quando eu falo em avivamento, eu não estou falando apenas da evidência do falar em línguas estranhas. Muitas pessoas associam o avivamento apenas ao falar em língua. O falar em língua faz parte do avivamento, mas só falar em língua não gera avivamento. Pastor, então o que é um verdadeiro avivamento? É profecia na igreja? É um culto animado? É um culto do reteté, como diz a linguagem aí dos pentecostais, de muitos pentecostais? Não. O verdadeiro avivamento, ele resulta tanto na evidência dos dons espirituais, mas, sobretudo, em uma igreja que vive e pratica princípios da palavra.
E a igreja que vive e pratica princípios da palavra é uma igreja que cresce. O avivamento traz crescimento. Toda igreja que cresce, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual, é uma igreja que experimentou ou está experimentando o avivamento. Segunda característica de uma igreja avivada é que é uma igreja que faz missões, envia missionários, mantém missionários. A terceira característica de uma igreja avivada é que esta igreja não está restrita às quatro paredes, mas o seu trabalho vai muito além das quatro paredes. Tem trabalho social, tem trabalho missionário, tem trabalho com crianças, amém, tem trabalho com adolescentes, tem trabalho com jovens, tem trabalho com mulheres, tem trabalho com obreiros. Tudo é resultado do verdadeiro avivamento. E esta igreja primitiva viveu na íntegra o verdadeiro avivamento. Mas vamos extrair de dentro desse contexto algumas virtudes desta igreja que serve para a igreja atual, que serve como um modelo, como um paradigma para a igreja atual. Vamos aqui ao versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Primeira lição importante para a igreja que está agora me assistindo e que está agora aprendendo neste culto de doutrina, é que a igreja precisa ter um coração e uma mesma alma. Pastor, como é possível ter um mesmo coração? Coração aqui está dizendo que a igreja, ela deve estar uníssona, em um mesmo sentimento. Uma igreja que tem o mesmo coração e a mesma alma, ela pensa conforme a liderança. A liderança pensa de conformidade com a igreja. Uma igreja que tem um coração e uma alma, ela está focada no propósito de que o reino de Deus venha ser beneficiado. Ela não pensa em apenas uma parte, em apenas um grupo de pessoas. A igreja que pensa em grupo de pessoas, a igreja que começa a ter partidarismo, divisão, tal como houve em Corinto, lembra? Traz prejuízo, traz divisão, e toda divisão enfraquece. Toda divisão, meus irmãos, resulta em perdas, resulta em fracasso espiritual e certamente também no âmbito físico. É uma igreja fracassada. Então veja bem, nós precisamos ter um coração. Sabe esse negócio de ficar, um pensa uma coisa, aí o outro diz, não, eu não penso, eu não concordo com o que pensa o fulano. Não, porque o pensamento da irmã Maria não bate com o meu. Meus amados, nós somos igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. A igreja primitiva tinha esta característica, um mesmo coração e uma mesma alma. Isto é, um mesmo parecer de mente, um mesmo parecer de coração. Quando a igreja está focada dentro desse propósito, ela é uma igreja avivada e que certamente vai crescer. Continuando aqui, o texto diz assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Aqui está a segunda lição importante para a nossa igreja. Irmãos, o desprendimento do materialismo. O materialismo tem destruído a comunhão entre os irmãos. O materialismo tem destruído famílias, tem destruído casamentos. Quando o marido é materialista,
ele não considera coletivo aquilo que ele possui. Se ele comprou o carro, ele diz, é o meu carro. Se ele comprou a casa, ele diz, a minha casa. Não, a casa é nossa, é minha e da minha esposa, dos meus filhos, dos meus parentes, dos meus irmãos. Esta era uma característica da igreja. Se o irmão tinha um carro, ele não estava preocupado em dizer que aquele carro era exclusivo. Não, esse carro aqui é para o uso da minha família. Esse carro aqui só serve para mim. Não, o carro daquele irmão, o barco daquele irmão, a lancha daquele irmão, a casa daquele irmão, servia aos santos. Por quê? Porque nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. Aprenda isso. O que é ser mordomo? É cuidar daquilo que Deus nos deu. Eu, como mordomo, devo ser achado fiel diante de Deus. Eu não sou dono da igreja, como alguns pastores dizem, a minha igreja. Nós somos servidores. Nós somos os mordomos da igreja. Eu não sou dono da igreja. Quem é o dono da igreja? O Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Foi ele que disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, ele se referia a ele dizia, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, não é a igreja do pastor Elienay, não é a igreja do pastor Dimas, não é a igreja do pastor Otto, é a igreja do Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Então, a segunda característica é não considerar exclusivamente seu. Quando a gente entrega a vida para Jesus, um dos primeiros sinais de transformação em nós é que a gente perde esse domínio materialista. Você deixa de ser egoísta. Você deixa de achar que tudo gira em torno de você, tudo é para você, não agora, isto aqui não é meu, isso aqui é do reino de Deus. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, irmãos. O despreendimento do materialismo. Então, você que é a igreja do Senhor, se despreenda do materialismo, do individualismo que corrói, que destrói, que enfraquece, mas comece a considerar aquilo que é seu como um bem de todos, um bem do reino de Deus. Prosseguindo, tudo, porém, lhes era comum, ou seja, tudo passou a ser comum, nada mais era especial, era tão importante, mas sim algo comum. O meu carro se tornava comum, a minha casa se tornava comum, o meu dinheiro, o meu salário se tornava comum para que o reino de Deus fosse abrangente e pudesse envolver o maior número de salvos para a glória do Senhor. Então veja que o versículo 32, ele nos mostra três características. A primeira é que a igreja tinha o mesmo sentimento, o mesmo parecer, o mesmo coração, uma mesma alma. A segunda lição é que a igreja não considerava sua as coisas. E a terceira é que a igreja considerava tudo comum, nada de tão importante, nada de ênfase a coisas materiais. E o que resultava, qual foi o resultado que isto trouxe para a igreja? Olha só, verso de número 33, Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha o resultado de uma igreja avivada. Ela prega, ela dá testemunho da ressurreição. Porque, meus amados, o que importa para a igreja é pregar o Cristo ressurreto. Nós não pregamos o Cristo morto. Ele morreu, mas a nossa esperança
E a alegria é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele ascendeu aos céus. E assim como ele ascendeu aos céus, ele também virá nas nuvens buscar a sua igreja. Então, uma igreja, irmãos, comprometida com o verdadeiro evangelho, ela prega a Cristo ressurreto. Ela não prega apenas o bem-estar físico. Ela não prega apenas o materialismo. Ela não prega apenas as riquezas deste mundo. A evidência de uma igreja avivada é que ela prega Cristo. Ela não prega outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, um evangelho cristocêntrico. Então segure isso. Quando você ouve uma palavra que quer apenas amassagear egos, uma mensagem que quer apenas beneficiar a vida da pessoa para a esfera física, tal pregação está desprovida do verdadeiro evangelho cristocêntrico. Segundo, em todos havia abundante graça. A palavra graça, os meus irmãos já aprenderam, mas eu volto a repetir, que graça significa favor imerecido. À medida que esta igreja se doava, que esta igreja se desprendia para o reino de Deus, para a prioridade às coisas de Deus, o Senhor acrescentava abundante. Não era apenas graça, mas abundante, fartura de graça sobre a igreja. E esta graça, irmãos, ela não envolve apenas a vida espiritual. Ela traz benefício espiritual. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que evidencia nas suas práticas o fruto do Espírito, os dons espirituais. É uma pessoa que tem intimidade com o céu. É uma pessoa que tem unção de Deus. É uma pessoa cheia de graça. Mas a graça também, na vida desta pessoa, faz com que ela seja percebida pelas pessoas que estão em sua volta como uma pessoa abençoada. Quem sabe você conhece alguém pequeno, simples, uma pessoa humilde, que não tem um bom emprego, que não tem um grande salário, mas que vive a plenitude da graça de Deus. Você olha e diz assim: meu Deus, mas olha que pessoa fantástica, abençoada, cheia da graça de Deus, cheio de alegria, é radiante, é contagiante a alegria desta pessoa, porque a graça também, quando ela é abundante sobre nós, até mesmo nas nossas ações, nas nossas atitudes, ela é perceptível. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Como igreja do Senhor, você não pode estar desprovido desta abundante graça. Não queira apenas graça, porque a graça nos trouxe a salvação através de Cristo Jesus. Mas, sobretudo, meus amados irmãos, diga para Deus que venha sobre mim, que venha sobre a minha casa, que venha sobre a minha família, que venha sobre o meu ministério abundante graça, que eu venha vivenciar a fartura da plenitude das bênçãos de Deus em todas as áreas da minha vida. Verso de número 34. Vamos aqui no passo a passo, né? Pois nenhum necessitado havia entre eles. Irmãos, isto aqui é um ponto chave para a pregação de hoje. Eu falava domingo que Obadias fez um ato de bondade e justiça com 100 profetas do Senhor, colocando numa cova para preservar a vida dos profetas, e os alimentava com pão e água todos os dias. Agora veja que a igreja primitiva
supria a necessidade daqueles irmãos que estavam desprovidos do pão cotidiano, da provisão cotidiana. A igreja diz aqui: nenhum necessitado havia. Irmãos, necessitado, não quer dizer que todos, não ter necessitado algum, não quer dizer que todos eram ricos. Mas o que acontecia? Os que tinham, traziam os valores. Se alguém vendia sua propriedade, trazia o valor integral e depositava aos pés dos apóstolos. De maneira que tudo que entrava na igreja era administrado pelos apóstolos. A administração das ofertas, das doações, do trabalho social, do trabalho missionário, era função dos apóstolos administrarem. Isto é comum. Agora, meus amados, quando uma igreja é bem administrada, quando os apóstolos estão despreendidos do materialismo, do egocentrismo, eles aprendem a dividir o pão, a levar o pão para aqueles que não têm, a dividir com aqueles que estão necessitados. Eis aqui a grande diferença da igreja primitiva. Eles não pensavam somente nos líderes, somente nos apóstolos, pastores, mas pensavam sobretudo em cada irmão, porque cada irmão dentro da igreja ele é o corpo de Cristo que está ali. Ele é a menina dos olhos de Deus. Ele tem uma alma, ele tem uma família que é muito importante para o Senhor. Então, esta igreja olhava para os necessitados. Se a sua igreja não olha para o necessitado, se a sua igreja não divide o pão, ela precisa resgatar o avivamento genuíno praticado pela igreja primitiva. Se não tem ação social, se não tem um trabalho, um serviço de atendimento aos necessitados, ela está fora do que cumpria a igreja primitiva. Irmãos, e se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando as coisas são bem administradas. Aonde há boa administração, há crescimento. Aonde há boa administração, há êxito, há sucesso, há crescimento econômico, há menos mortes. As pessoas não morrem facilmente. Nós estamos vivenciando, diante dessa pandemia, o caos na saúde pública do nosso Estado. Não só do nosso Estado, o Brasil vive, mas o nosso Estado, meus irmãos, não há o que justifique. Nós temos o mesmo hospital de emergência de 60 anos atrás. Ou seja, não houve investimento em saúde. Nós temos os mesmos postos de saúde, as mesmas UPAs de 15, de 20 anos atrás. Aí vem alguém e diz: vamos fazer novo, vamos fazer diferente. Vamos aplicar as verbas públicas naquilo que é de direito. Se é saúde, é saúde. Se é educação, é educação. Se é segurança, é segurança. O que falta para nós? Administração. Boa a administração, porque a administração tem, mas é má. A renda é má distribuída, há má distribuição de renda, há desvios, há corrupção. E aonde há corrupção, meus irmãos, há corrosão. A corrosão, a corrupção corrói. A corrupção, ela destrói. Ela é como uma traça, ela é como uma ferrugem que vai consumindo os valores, as riquezas. E a gente vai vendo o efeito. Quem assistiu ontem, o Roberto Cabrini, documentando, noticiando e, sobretudo, denunciando o caos da nossa saúde, viu
paredes que você percebe que já tem 10, 15 anos que nunca receberam uma tinta sequer. Você vê o descaso estampado em cada detalhe que você vê na reportagem. Queridos, nós precisamos, como igreja do Senhor, administrar bem aquilo que pertence a Deus, que pertence ao Senhor, que pertence ao povo. Então veja bem, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Irmãos, há muita gente que questiona o dízimo. Alguns que atribuem o dízimo apenas a uma determinação da lei. Primeiro, o dízimo foi praticado antes da lei. Qual o primeiro homem a praticar o dízimo? O nosso pai na fé, Abraão. Capítulo 14 de Gênesis. Vindo ele da matança dos reis, pegou ele o melhor do despojo. E ao encontrar-se com Melquisedeque, rei de Salém, ele então dá o dízimo de tudo que ele conquistou naquela peleja. Deu o dízimo de todo o despojo da peleja. Melquisedeque, rei de Salém, uma figura, um personagem que representa o próprio Cristo, pega pão e água, pega pão e vinho, pão e vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, o qual 2000 anos depois haveria de vir ao mundo, e ele então daria o seu corpo e o seu sangue por nós. E ele serve a Abraão, né? Abraão, uma tipologia da igreja, e ele então serve a Abraão, dizendo: Abraão, come do meu pão e bebe do meu corpo. E Abraão dizima. Então, o dízimo começa antes da lei. Na lei ele foi ratificado, ele foi sancionado. Tornou-se agora uma lei. Era agora obrigado. Mas na graça, o dízimo é questionado. Há quem diga que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Irmãos, sobre este questionamento, eu não quero me prender, mas eu tenho 1000 razões, 1000 motivos para dizer que o dízimo é uma ordenação bíblica. Só pratica o dízimo quem ama a Deus sobre todas as coisas, inclusive acima do dinheiro. Só pratica o dízimo quem ama o próximo como a si mesmo. O dízimo tem a ver com a salvação? Alguém que diz, o dízimo não salva. Não, o dízimo é uma prática do salvo. Só pratica o dízimo quem é salvo em Cristo Jesus. Então não vamos entrar nesse mérito, mas vamos entrar no mérito. A igreja primitiva, irmãos, não se restringiu aos 10%, ao dízimo em si, mas ela foi além do dízimo. Olha o que essa igreja fazia. Está aqui, eu não estou, irmãos, inventando uma doutrina, eu estou pregando a doutrina da palavra do Senhor. Diz assim, 34, pois nenhum necessitado, versículo 34, por nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Não era mais os 10%. Eles não estavam mais presos às ordenanças divinas para o povo de Israel. Eles foram agora além. Meus irmãos, eu costumo dizer, o que eu tenho feito, o que nós, da igreja atual, temos feito? Temos praticado os 10%. E às vezes achamos que demos 10% e já demos tudo para o reino de Deus. Você pode dar um pouco mais. Como eu dizia, Obadias sozinho, mordomo do palácio do rei Acabe, sustentou 100 profetas. Nós podemos fazer um pouco mais. Podemos exceder o dízimo. Podemos fazer com liberalidade nossa oferta missionária, nossa oferta solidária para suprir a necessidade do próximo. Verso 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía
a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, o dinheiro na igreja primitiva era depositado no altar. A palavra pés dos apóstolos, por aí eu já ouvi até alguém pregando, né, porque o dinheiro tem que estar debaixo dos nossos pés. Não significa que o dinheiro é algo tão insignificante. Não, o dinheiro supre as nossas necessidades físicas. O dinheiro paga a nossa energia, paga a nossa água. O dinheiro paga os nossos impostos. O dinheiro paga as nossas vestimentas, paga a nossa alimentação. Então o dinheiro, ele é importante, ele é valioso. Só que a igreja primitiva levava no altar, como um sinal de reverência e de gratidão, depositando aos pés dos apóstolos em forma de gratidão ao Senhor. E nós vamos ver um exemplo aqui, para a gente finalizar essa mensagem, de José, cognominado de Barnabé. Esse José, segundo aqui o verso 36, diz que ele era natural de Chipre e, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Era comum, meus irmãos, era natural as pessoas ofertarem, as pessoas dizimarem na casa do Senhor. A igreja, irmãos, ela sobrevive das nossas doações, sendo dízimos, sendo ofertas, seja ela social, seja ela missionária, mas a igreja sobrevive disso. E quando eu congrego numa igreja e acho que eu não devo participar das ações desta igreja, dos desafios dessa igreja, eu estou me tornando uma pessoa insensível à dor do meu próximo. Até porque tem alguém se esforçando por mim, tem alguém que está pagando por mim, que está ofertando por mim. Então, meus amados, eu devo, como José, seguir esse exemplo, ser um exemplo para a minha igreja. Não importa se criticam, não importa se falam, não importa se estão dizendo que não é bíblico, não importa se estão criticando, se estão falando, se tem uma nota no Facebook, se tem um desigrejado que não acredita nessa prática e diz que isso é coisa de pessoas que querem usurpar os bens das pessoas. Meu amado, o importante é você e Deus. Você sabe quais são os benefícios que têm vindo sobre a tua vida. E, meus amados, esse José de Chipre, cognominado Barnabé, levou o valor integral, todo o valor. Eu não estou aqui insinuando que você deve começar a entregar o teu salário inteiro. Não, você tem compromisso, você tem família. Eu não estou dizendo que você deve vender o seu carro e levar o valor integral. Eu não estou ensinando que você deve vender a sua propriedade. Eu estou falando de pessoas aqui de posses. Este José tinha mais posses, tinha mais propriedades. Vendendo uma delas, entregou, ou seja, fez uma oferta, fez uma doação de uma de suas propriedades. Se alguém já sentiu, como nós já vimos alguém fazer isso, amém. Louvado seja Deus. Mas uma coisa é certa, nós devemos praticar o dízimo na casa do Senhor e as nossas ofertas alçadas. É bíblico, está registrado na palavra do Senhor, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, onde eu estou pregando em Atos. Nós vamos ver os atos da igreja primitiva, virtudes que a nossa igreja deve cultivar como um modelo, tá, da igreja primitiva. E nós vamos ver no capítulo 5, um fato extremamente triste e lamentável, de um membro da igreja primitiva, por nome Ananias, o qual, percebendo o gesto de carinho, fidelidade, liberalidade que houve em José de Chipre, ele também resolve vender uma de suas propriedades e combina com sua esposa, Safira, para depositar parte. Mas ele chegou na presença dos apóstolos para dizer que eles estavam dando integralmente o valor integral da propriedade. Irmãos, o pecado não estava no valor, mas sim na mentira. Deus não se agrada da mentira. A mentira faz parte da infidelidade.
todo mentiroso é infiel. Então, veja bem, como o próprio Pedro disse, não é tua a propriedade, o valor não era teu, o dinheiro não estava de posse, por que mentiste para Deus? Você não mentiu aos homens, mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Eu sempre costumo dizer que as nossas infidelidades, as nossas mentiras, não enganam o próximo, não recai sobre o próximo, recai sobre nós mesmos. É o que nós semeamos que nós vamos plantar. E lamentavelmente, Ananias semeou mentira. Poderia muito bem ter sido recebido no altar da casa do Senhor com uma oferta alçada. Mas com a verdade, olha, apóstolos, aqui está uma parte do valor de uma propriedade. Eu não tenho condição de ofertar como José de Chipre, integral. Mas eu vou ofertar 15%, eu vou ofertar 10%, e eu quero que vocês orem por mim, para Deus me abençoar e prosperar a minha vida. Mas combinado com sua mulher, ele mente para os apóstolos, foi fulminado. Deus ainda deu uma oportunidade de Safira se redimir. Lá no altar estava o seu marido morto, e os apóstolos perguntaram a ela, por quanto eles haviam vendido a propriedade. Ela confirma a mentira de Ananias, e perde a sua vida. Irmãos, as coisas de Deus são muito sérias. Eu costumo dizer, brinque com qualquer coisa, mas não brinque com o que é sagrado. Não brinque com o altar. Não brinque, irmão, com as coisas santas. Brincadeiras à parte. Coisas sagradas devem ser mantidas em lugar de consagração e de santidade na presença de Deus. Leve a tua vida espiritual a sério. Não baseie a sua vida pela vida do outro. Ah, porque o fulano tem uma vida torta e até agora não morreu, está vivo, está por aí cantando, está pregando. Ah, porque o cantor fulano de tal é famoso, leva multidões para os shows, e a vida dele é torta, é errada, e eu vou também levar a minha assim, porque se ele pode, eu também posso. Meus queridos, não se iluda. A Bíblia diz que cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Cristo para prestar conta pela sua vida. A nossa prestação de conta é individual, não é coletiva, não é o meu irmão que vai prestar conta por mim. Não adianta eu culpar fulano, Beltrano, o pastor, o meu líder, o meu caluniador, o meu algoz, enfim. Eu tenho que viver a minha vida para Deus. Amém? Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você, se você não tem sido fiel no seu dízimo, volte agora, nessa oração, a fazer uma nova aliança com o dízimo. Pastor, e o que eu deixei para trás? Peça perdão. O que ficou para trás, peça perdão para você voltar a ser dizimista na casa do Senhor. Não brinque, irmãos, Deus quer abençoar mais a sua vida, Deus quer avançar no crescimento do seu reino, mas Ele precisa que você seja um fiel Obadias, um fiel José de Chipre, um fiel crente que vive o verdadeiro avivamento, que não é apenas o crente de festa, o crente que vai para a igreja no dia de movimento. Não é o crente de movimento, mas é o crente que faz parte do verdadeiro avivamento da igreja do Senhor. Eu quero orar por você que quer resgatar o valor do dízimo. Eu quero orar por você ofertante. Eu quero orar por você dizimista. Eu quero orar por tua saúde. Nós cremos piamente que a mão do Senhor está estendida para sarar a nossa vida. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Vamos jogar o Senhor que venha sarar a nossa vida, a nossa família. Vamos ter fé e vamos acreditar na restauração do nosso corpo físico. Eleva o teu pensamento para Deus agora. Deus de eterna bondade, Deus de misericórdia, Deus de abundante graça,
Tu és o Deus da igreja primitiva, Tu és o Deus da igreja atual. Tu és o Deus, Senhor, que operaste milagres e prodígios por intermédio dos apóstolos. É bem verdade que em cada alma havia temor, que o coração do povo era um, que o povo estava na tua casa, uníssono, na doutrina, na oração, no partir do pão, praticando a palavra. Mas ainda tem um povo na terra, um povo que se chama pelo teu nome, um povo, Senhor amado, separado e de boas obras, um povo, Senhor, que tem compromisso com a tua palavra, um povo que está, meu Pai querido, determinado a alcançar o céu por esforço, por renúncia. E eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, meu Pai querido, quem sabe ele caiu na fragilidade, no fracasso de se tornar infiel, de se tornar uma pessoa improdutiva dentro da tua casa. Meu Pai querido, olha para este irmão agora, quando ele resgata, meu Pai, este valor tão importante, que traz benefício para o reino, mas sobretudo para aquele que faz com amor. Pai, aquele irmão que deixou de dizimar, mas que quer voltar a ser fiel dizimista na tua casa, recebe ele agora como um fiel na tua presença. Meu Pai querido, eu quero te apresentar agora aqueles que participam das aflições do teu reino, o dizimista, o ofertante. Eu oro por todos os dizimistas da igreja Monte Sinai. Eu oro por todos os ofertantes e creio que neste tempo de crise e pandemia que o mundo vive, meu Pai, não vai faltar alimento no celeiro, na despensa, na conta bancária, não faltará os valores necessários para arcar com o compromisso mensal. Mas eu creio na tua provisão, pois tu és o nosso Yahvé Jireh, o Senhor que provê todas as nossas necessidades, assim como proveu, mesmo depois que Obadias morre, proveu a necessidade de sua família. Eu creio na tua provisão. Vai ao encontro desta casa agora, vai ao encontro deste lar agora, deste irmão agora, desta família agora, e leva a tua provisão. Olha, Pai, eu oro pelo enfermo, eu oro por aquele que está agora acometido por uma enfermidade, seja o coronavírus, seja o câncer, seja a AIDS, seja, meu Pai, qualquer doença, meu Pai, seja no coração, seja no fígado, no pâncreas, na pele, nos ossos, aonde estiver alojada esta doença, eu ordeno no nome de Jesus, doença, desaparece agora, recebe cura, recebe agora, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a libertação, durma em paz. Eu quero orar por pessoas, Pai, que estão com seu psicológico abalado, que estão com seu sistema psicológico abalados, dadas as notícias, dados as mortes, meu Pai, de pessoas que todos os dias morrem em decorrência das doenças e principalmente desse vírus. Meu Pai, que nós tenhamos uma noite de sono reparador, de paz e de tranquilidade. Eu abençoo cada família, cada lar, cada pessoa que me assiste agora, cada irmão que está agora, meu Pai querido, acompanhando este culto através desta live. Eu rogo a tua bênção e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Queridos, obrigado a todos por ficarem conosco, por tirarem o tempo para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Domingo nós vamos estar novamente aqui, dirigindo o nosso culto. Volto a relembrar os meus irmãos, estamos aí num mini lockdown, respeite os dias de transitar com seu veículo, esteja também atento às normas de segurança para que esse vírus não venha se propagar além do que já está. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Posso todas as coisas, e se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Maravilha. Forte abraço, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.